A essa altura do campeonato já é chover no molhado falar sobre a possibilidade de uma guerra, de um ataque pontual ou de uma intervenção militar dos Estados Unidos contra a Venezuela. Os termos do debate hoje são quando e como essa ofensiva imperialista contra a Venezuela vai se concretizar. Já estão nítidos todos os anseios dos Estados Unidos e as inúmeras ameaças feitas contra o nosso país vizinho, mais uma vez requentando um elemento que não é novidade na política externa dos Estados Unidos, que é a tal da guerra às drogas ou a desculpa do narcotráfico como elemento para permitir e legitimar a intervenção nos assuntos de outros países. Trata-se, pessoal, de um sinal perigosíssimo. A gente está cada vez mais próximo de uma guerra sem precedentes no nosso continente e que afetaria o Brasil de maneira drástica, que pode ser o início de um plano ainda maior dos Estados Unidos, que é fazer na América Latina, fazer aqui no nosso continente, na América do Sul, o que já fizeram no Oriente Médio em busca de petróleo. Esse é o tema do vídeo de hoje, que a gente vai discutir logo depois da vinheta do canal. Meu nome é Euclides Vasconcelos, professor de História e Geografia e analista geopolítico, e sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal. Se você já conhece, se você já acompanha, se você gosta, curte, pode e quer apoiar financeiramente, esse é o Apoia-se, a campanha de financiamento coletivo aqui do canal. Existem também as opções de doação via Pix, o QR Code está aparecendo aí no canto do vídeo durante toda a nossa discussão. A chave é essa que vocês estão vendo por aí também. E caso queiram, existe a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal, fazer parte do clube de membros aqui do canal. Para quem me acompanha aí nas redes, já deve ter visto, né, que eu anunciei que passei num processo, numa seleção de mestrado para o Rio de Janeiro. Atualmente eu moro em São Paulo. A correria tá grande, em janeiro já vou estar por aí, mas para poder fazer o meu mestrado, terei que abrir mão do meu emprego, CLT 8 horas por dia, que é a minha principal fonte de renda hoje. Isso vai implicar, espero que tudo dê certo, numa presença ainda maior aqui na internet depois desses dois grandes hiatos que o canal vem passando, mas para tentar fazer disso aqui também uma fonte de renda, também algo que garanta a minha subsistência. Então, caso você queira, caso você possa, caso você curta o canal, torne-se um apoiador do nosso trabalho. Para começar essa discussão, pessoal, eu queria mostrar para vocês o trecho de um vídeo que foi publicado lá no Farol Brasil, canal do meu amigo Jones Manuel, um vídeo publicado em 14 de abril desse ano, no começo desse ano, onde eu comento as declarações do secretário da Guerra dos Estados Unidos, o Pete Hegseth, declarações de que a América Latina seria o quintal dos Estados Unidos. Concepção essa que não é nova, que remonta a um elemento muito importante da política externa dos Estados Unidos, que é a doutrina Monroe. A gente vai falar sobre ela mais à frente, mas lá em abril, comentando as declarações do secretário da Guerra dos Estados Unidos, eu falei isso aqui. Então, quando ele tenta forçar esse retorno das empresas para o solo estadunidense, o que ele quer fazer é forçar a reindustrialização rápida dos Estados Unidos. No vídeo de Jones, ele vai desenvolver sobre o quão efetivo isso pode ser ou não. Mas qual é a grande questão aqui? Esse é um cenário que pode significar, e na minha avaliação é por aí que as coisas estão caminhando, uma preparação para a guerra. E quando o secretário de Defesa, que seria o equivalente ao nosso ministro da Defesa, ao ministro da Guerra em outros países, é assim que chama o cargo em outros países, quando esse funcionário em específico do Estado dá essa declaração de que os Estados Unidos e que Trump vão retomar o controle do seu quintal, do continente americano por completo, para mim isso tem um indicativo importante que pode ser a Venezuela. Os últimos anos, ali entre 2017 e 2019, foi o momento em que o tema da Venezuela, com as guarimbas, com os grandes protestos violentos da direita venezuelana, isso estava muito em voga ali na época do governo Temer e por aí vai. Já ficou claro que nenhuma das táticas, nenhuma das formas de mudança de regime que os Estados Unidos usam em outros países, nenhuma dessas formas deu certo na Venezuela. Nem os protestos violentos, nem a eleição de um presidente autoproclamado, como foi o Juan Guaidó, muito menos as sanções econômicas criminosas que destruíram a economia venezuelana. Nenhuma dessas táticas tem dado certo para derrubar o governo Maduro,
para pôr um fim na chamada Revolução Bolivariana. Quando todas essas táticas dão errado, acaba sobrando ou acaba ficando mais tentadora a forma clássica de se derrubar um governo, que é por meios militares. Mas por que é que nesse momento seria interessante para os Estados Unidos ou derrubar o governo Maduro ou de alguma forma estabelecer algum controle mais direto sobre as reservas petrolíferas da Venezuela? Tentar reindustrializar o país, como Trump está fazendo, é algo que leva tempo. Ele quer fazer isso de maneira rápida, ele quer fazer isso o mais rápido possível, mas sem um Estado planejador, sem uma planificação econômica, como foi no caso dos planos quinquenais, por exemplo, da União Soviética, que visavam industrializar o país tão rápido, sem algo semelhante, esse é um processo que vai contar com muitos percalços e que vai levar um tempo. Bota aí uns 6, 7, 8 anos nesse período. E para isso, no meio de um contexto internacional tão instável, tão volátil, no momento em que a economia chinesa já supera a estadunidense em preponderância, em importância mundial, ele precisa de alguma forma conseguir lastrear, conseguir estabilizar o dólar. E as reservas petrolíferas da Venezuela podem ser uma boa forma de fazer isso. Vejam só, é um vídeo de abril, do começo desse ano, mas de um momento em que o tema da Venezuela já parecia estar voltando ao horizonte. E eu digo voltando porque essa não é a primeira vez que os Estados Unidos e que Trump, em específico, sobe o tom, dobra a aposta e ameaça abertamente a Venezuela de uma intervenção militar, de uma guerra, de um ataque. Da mesma forma, não é de agora que eu estou atento a esse tema. A gente acabou de ver um trecho de um vídeo do começo do ano, mas já em 2019, no primeiro governo Trump, o tema da Venezuela estava na mesa, estava na pauta do dia, e foi nesse momento que eu escrevi esse texto que está aparecendo na tela aí para vocês agora. Um texto que eu sempre recomendo para o pessoal quando me perguntam o que é que está acontecendo, quais são as perspectivas para o nosso país vizinho. De 2009, o momento que eu escrevi esse texto para cá, muita coisa mudou, a conjuntura mudou bastante, especificamente se a gente pensar em países como Colômbia e Brasil, mas as linhas gerais do tema permanecem inalteradas. Ou melhor dizendo, alteraram-se para uma gravidade ainda maior. A possibilidade de uma guerra na América do Sul está batendo na nossa porta. E não seria uma guerra qualquer, seria uma guerra capaz de definir os rumos do continente por um bom tempo e que marcaria toda uma geração, não só de venezuelanos, mas de latino-americanos no geral. E por mais que alguns não gostem de lembrar, o Brasil faz parte da América Latina. Eu demorei para conseguir gravar, demorei para que esse vídeo pudesse ir ao ar, mas finalmente, não sem demora, a gente está conseguindo fazer essa discussão. E eu dividi ela em alguns tópicos, para que a gente pudesse, ao mesmo tempo, ter uma visão total da coisa, mas sem perder as particularidades dessa situação. O primeiro ponto para a gente discutir é o tal do argumento do narcotráfico. A bola da vez na boca de Trump e das principais figuras da administração dos Estados Unidos no momento é acusar a Venezuela de ser um narcoestado e Maduro de ser chefe de um cartel. Daqui a pouco a gente vai chegar nesse argumento ridículo. Mas o primeiro ponto, como eu já falei no início desse vídeo, é que o argumento do narcotráfico e da guerra às drogas não é um argumento novo na política externa dos Estados Unidos. A gente precisa fazer esse resgate. Basta lembrar que foi no governo Nixon, ali em 69 até 74, se não me falha a memória, que a tal da guerra às drogas foi declarada pela primeira vez como política de Estado. Mais tarde, um dos seus ex-assessores admitiu que essa política de guerra às drogas foi uma estratégia do governo Nixon para atacar as comunidades negras dos Estados Unidos e os opositores da guerra do Vietnã. Como eles não poderiam declarar ser ilegal ser negro ou ser contra a guerra do Vietnã, a propósito, eles não podiam declarar ilegal ser negro, mas não fazia muito tempo que ser negro significava ser um cidadão de segunda classe nos Estados Unidos, ser um sub-humano nos Estados Unidos, porque eram assim que eram tratados os negros até pouco tempo atrás, na maior democracia do mundo. Eu acho isso incrível. Inclusive, o país consegue, há menos de 100 anos atrás, ser responsável por um apartheid racial, por leis de segregação que inspiraram até o nazismo, mas é considerada a maior democracia do mundo.
Além do governo Nixon, outro governo nos Estados Unidos, famoso por intensificar a política de guerra às drogas e por usá-la como argumento para interferir na política de outros países, foi o governo de Ronald Reagan, ali em 89, 1881 até 1889. É isso que a gente está vendo hoje, pessoal. Quando Trump declara que a Venezuela é um narco-estado, que Nicolás Maduro seria chefe de um cartel na Venezuela e logo depois declara esse suposto cartel de drogas uma organização terrorista, nada mais é que o uso dessa retórica, dessa justificativa para buscar interesses outros. Tem uma coisa curiosa aqui para a gente falar. Esse tal do Cartel de los Soles, que Nicolás Maduro teoricamente seria chefe, apesar de ser classificado pelo governo dos Estados Unidos como uma organização terrorista, esse cartel simplesmente não aparece nos relatórios da Agência Federal de Repressão às Drogas dos Estados Unidos, a DEA. Por que será que esse grande cartel, chefiado por um presidente de um país latino-americano e que seria responsável por inundar os Estados Unidos de cocaína, simplesmente não aparece nos relatórios da Agência Federal de Repressão às Drogas dos Estados Unidos? Será que é porque esse cartel não existe? E você vê que esse tema é muito mais do que um elemento narrativo, embora seja um elemento de justificação, ele também serve para legitimar ataques e ações do governo dos Estados Unidos. O principal exemplo que a gente tem hoje é o bombardeio de diversas pequenas embarcações no Caribe, acusando essas embarcações de serem supostamente de narcotraficantes, sem o esforço de apresentar qualquer tipo de prova. Já são mais de 80 pessoas que foram assassinadas nos últimos meses pelo governo Trump no Caribe, com a acusação de serem traficantes de drogas e sem o esforço de apresentar qualquer prova ou qualquer processo em relação a isso. Por exemplo, várias dessas embarcações atacadas, bombardeadas pelas forças dos Estados Unidos, são simplesmente barcos de pescadores. Já tem mais de um caso assim. Para trás fica a família da pessoa pedindo justiça, justiça que não virá. Uma família que fica sem seu ente querido, fica sem o seu meio de subsistência, e instaura-se também um clima de terror na região, já que o medo é que qualquer um dos pescadores do Caribe, daqueles países que estão ali na costa do Caribe, sejam alvo do próximo bombardeio. Na prática, são execuções extrajudiciais contra cidadãos estrangeiros acontecidos em águas internacionais. Então, é o gabarito de todos os crimes possíveis. Nada diferente do que os Estados Unidos sempre fizeram. E tem um detalhe ainda mais irônico, por assim dizer. Embora o tema do narcoterrorismo seja o tema da vez, e inclusive isso está respingando aqui no Brasil, a gente vai voltar nisso, a Venezuela não está na rota nem de produção, nem de distribuição de cocaína na América do Sul ou para os Estados Unidos. Muito menos de fentanil, né, que é a droga que Trump está amando mencionar. Em outubro desse ano, 2025, o The New York Times publicou uma matéria muito boa, essa que está aparecendo na tela aí para vocês agora, cujo título é "Por que explodir barcos venezuelanos não vai impedir o fluxo de drogas?" E é uma matéria dedicada a mostrar que a Venezuela não é parte da rota principal de produção ou de distribuição de cocaína para os Estados Unidos ou para outros países do mundo. É uma equação muito simples de entender. A maior parte da cocaína que chega nos Estados Unidos, ela vem via Oceano Pacífico, não via Caribe. Esse mapa que está aparecendo aí na tela para vocês agora e que é da matéria do New York Times, desenha a situação de maneira muito fácil. Não é da Venezuela que sai a cocaína que chega nos Estados Unidos. Ponto. 87% do tráfico global sai pelo Pacífico, especialmente pelos portos colombianos e equatorianos. E apenas 5% da cocaína que chega nos Estados Unidos tenta passar pelo território da Venezuela. Desses 5%, a maior parte é interceptada antes de sair do país. Isso não sou eu que estou dizendo, isso é uma matéria do The New York Times, que não pode ser acusado de simpatia pela Venezuela, e uma matéria feita com base em relatórios de agências que acompanham e monitoram o tráfico de drogas global, tanto dentro dos Estados Unidos quanto agências da ONU. Já no caso do fentanil, que é um medicamento associado a uma crise de overdoses nos Estados Unidos, a Venezuela praticamente não desempenha nenhum papel na produção
ou no contrabando da droga, que é produzida majoritariamente dentro do México com produtos vindos da Ásia. Esse mapa aí da mesma matéria detalha isso bastante bem. A Venezuela não figura como país produtor, nem como zona de trânsito, nem como mercado relevante na cadeia do fentanil. Ponto. Se vocês quiserem uma análise ainda mais detalhada do que essa do The New York Times, uma análise feita com base nos relatórios anuais sobre drogas da ONU, inclusive relatórios de 26 anos, viu? De 99 até 2025, uma análise que destrinchou esses relatórios e foi feita pela vice-presidente da Venezuela, Delcy Rodrigues. Basta conferir essa matéria aparecendo na tela aí para vocês agora. E eu recomendo ela, inclusive, porque pelo fato de ter sido feito por uma autoridade governamental da Venezuela, além de detalhar os relatórios e argumentar sobre como a Venezuela não é parte central ou mesmo parte coadjuvante relevante no tráfico de drogas na região da América do Sul, a vice-presidente venezuelana também cumpre o papel de rebater os Estados Unidos de inclusive contra-atacar dentro do tema das drogas. Por que eu digo isso? Trata-se de uma defesa diplomática, de uma defesa geopolítica que coloca o dedo na ferida dos Estados Unidos. Porque ao passo que o país usa o tema do tráfico de drogas para atacar outros países da região e para conseguir os seus interesses na região, é dentro dos Estados Unidos que é lavado o dinheiro do tráfico de drogas global. Os Estados Unidos são o centro mundial da lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Isso não é novidade. Um caso que é mundialmente famoso é o caso do HSBC, que dentro dos Estados Unidos mais de uma vez foi acusado, foi tema de investigações no Senado, investigações por lavar o dinheiro do tráfico de drogas global. Isso para a gente não falar em quem distribui a droga dentro dos Estados Unidos, não é isso? Empresas de transporte, gangues de narcotráfico, a elite rica, a burguesia dos Estados Unidos que trafica a droga dentro dos círculos de poder. E a dúvida que fica para todos nós é quando será que a China vai invadir os Estados Unidos para acabar com aquele Estado responsável por lavar o dinheiro do tráfico de drogas global. Desde Chávez, pelo menos, a Venezuela é uma pedra no sapato dos Estados Unidos na região. E parece que no momento ela é a bola da vez, é o problema que os Estados Unidos querem resolver. O problema para si. Nunca é demais lembrar que os Estados Unidos têm uma doutrina política, uma doutrina estratégica que forma o pensamento da classe governante, das forças armadas, de todo o país, de que tudo o que acontece na América Latina, na América do Sul, por consequência, acontece no seu entorno estratégico. Então, tudo isso diz respeito à sua segurança nacional. Então, para os Estados Unidos, tudo que está ao sul de sua fronteira, de fato, é o seu quintal e eles podem intervir como bem entenderem, como já intervieram várias vezes ao longo da nossa história. Chama-se doutrina Monroe. Tá bom, mas se desde Hugo Chávez a Venezuela já era um problema para os Estados Unidos, se desde Barack Obama lá em 2015, não vamos se esquecer que ele declarou a Venezuela como uma ameaça incomum e extraordinária à segurança dos Estados Unidos. E também, desde o primeiro governo Trump, a Venezuela já era mencionada e as ameaças de intervenção já aconteciam. O que é que mudou? Por que que isso está sendo colocado na mesa agora? Eu já falei sobre esse tema outras vezes aqui no canal. A gente está vivendo um momento, um processo de transição no cenário internacional. O poder hegemônico dos Estados Unidos sobre o globo se mantém, sua preponderância, sua capacidade, sua ameaça a todos os outros estados ainda se mantém. Os Estados Unidos ainda são o principal polo imperialista global, mas isso vem sendo cada vez mais questionado. A tal da unipolaridade pós-Guerra Fria hoje não é mais um consenso tão estabelecido como era lá nos anos 90, início dos anos 2000. O grande exemplo disso hoje é a guerra da Ucrânia. Hoje a Rússia está em situações de conseguir intervir no seu entorno estratégico, intervir militarmente na Ucrânia, sem que isso seja vetado ou que isso não fosse possível por sua fraqueza interna, sua fraqueza no cenário internacional. Essa intervenção na Ucrânia não seria possível 10, 15 anos atrás. Então a gente vem passando por um processo de fortalecimento de outros polos dentro do sistema imperialista global que podem, em algum momento, chocar-se com os interesses do polo principal que hegemoniza
cadeia imperialista hoje, que é os Estados Unidos. Então, em um momento que os Estados Unidos não têm mais a última palavra, como tiveram há pouco tempo atrás, o movimento que eles estão fazendo é de dar 2 passos atrás e conseguir garantir o seu entorno estratégico, conseguir garantir o domínio inconteste sobre a América Latina e, por consequência, a América do Sul, a nossa região imediata. E a grande pedra no sapato dos Estados Unidos na América Latina hoje é a Venezuela. Venezuela que, por coincidência, tem as maiores reservas de petróleo no mundo. Essa informação não é um detalhe, tá? A região com as maiores reservas de petróleo no mundo é o Oriente Médio, mas o país é a Venezuela. Petróleo esse que, como a gente já viu, é muito importante para tentar equilibrar as consequências econômicas internas desse plano, dessa tentativa de Trump de forçar uma reindustrialização dos Estados Unidos, pensando no confronto com a China daqui a alguns anos. Aliás, não é de agora que o petróleo da Venezuela está na boca de Trump. Vamos lembrar que na corrida presidencial, em 2023, ele chegou a falar que se ele tivesse sido reeleito em 2020, já teria tomado o petróleo da Venezuela. E eu acho, pessoal, a gente tem muitos indicativos para perceber que isso é muito mais do que um mero blefe de um falastrão. Porque Trump é falastrão, ele é um bufão, ele gosta de falar várias coisas, de blefar, de subir o tom. Mas tudo isso segue alguma lógica. E muitas vezes não é só ameaça. Então vejam, Trump forçou o goela abaixo de Netanyahu, o primeiro-ministro israelense, o fim da guerra em Gaza, como estava acontecendo naquele momento, cortou as asinhas de Netanyahu quando ele tentou forçar uma guerra contra o Irã e queria uma intervenção dos Estados Unidos ao seu lado, queria uma guerra contra o Irã com o apoio dos Estados Unidos. Trump foi lá e cortou essas asinhas e ele está, de todas as formas, tentando forçar o fim da guerra na Ucrânia, embora a Rússia venha cozinhando em banho-maria todo esse processo, porque tem o controle do terreno. Para a Rússia não é um interesse imediato acabar com essa guerra. Para os Estados Unidos é. Por quê? Porque Trump vem tentando dar esses 2 passos para trás e se retirar desses grandes conflitos onde os Estados Unidos estão implicados para conseguir garantir o caminho livre para a intervenção na Venezuela, para a intervenção no seu entorno estratégico, na sua área de influência, que é a América Latina. Além dessa necessidade que diz respeito a uma dinâmica internacional, né, tem elementos internos também que podem forçar Trump em relação a essa guerra, a esse conflito, a essa intervenção, seja de que forma ela venha acontecer. A gente vai falar sobre essas possibilidades. Trump vem passando por uma baixa de popularidade nos Estados Unidos. Baixa popularidade, inclusive, que diz respeito a boa parte do efeito rebote na economia estadunidense das ações recentes de Trump, como o tarifaço, por exemplo. Vem passando também por uma pressão política considerável de parte da sua base por causa do caso Epstein e o fato de que ele está envolvido até o pescoço nessa polêmica, nesses crimes, era uma figura muito próxima de Epstein. E a possibilidade, vejam só vocês, de avançar em investigações internas sobre os ataques que os Estados Unidos vêm fazendo a barcos no Caribe. Vejam só, inclusive o debate sobre essas possíveis investigações não é necessariamente por causa dos ataques, mas o que levantou a possibilidade de investigação foi um ataque em específico em que, depois de atacado uma embarcação, o secretário da guerra teria autorizado, ou melhor dizendo, teria ordenado um segundo ataque contra os sobreviventes que estavam lá na água, ordenando que todos fossem mortos. Isso vem sendo usado como causa para agitar essa bandeira da investigação, de possíveis crimes de guerra e etc. Não porque lá dentro eles estão preocupados com o fato de que seu país comete crimes de guerra, porque isso é a 3x10. Mas é uma bandeira importante dentro da batalha política nos Estados Unidos. Será que o secretário da guerra corre risco de cair por causa disso? Será que isso não pode, inclusive, empurrar o governo para uma guerra ou para uma intervenção como forma de abafar internamente todas essas movimentações de oposição ou de pressão ao seu governo? Assassinatos esse no Caribe que, inclusive, numa pesquisa recente da Reuters, são apoiados por só 29% dos americanos. Isso é uma coisa muito, muito interessante de se pensar. Por quê? Uma outra pesquisa recente aponta que 70% dos americanos seriam contra uma guerra contra a Venezuela.
seriam contra, principalmente porque, segundo a pesquisa, Trump não tem explicado o suficiente, ou as explicações relacionadas ao narcotráfico não têm sido o suficiente para convencer seu público interno da legitimidade desse ataque, dessa guerra, dessa intervenção. Então a gente vê que também internamente Trump tem se deparado com alguns desafios, com alguns percalços no seu objetivo. Então, essa desculpa do narcotráfico, de que Maduro seria chefe de um cartel de drogas, isso não está colando 100%, nem com a opinião pública interna, nem com algumas figuras relevantes da política nacional dos Estados Unidos. É o caso de Hillary Clinton, que em outubro desse ano, agorinha, 2 meses atrás, falando em um painel sobre relações exteriores, foi perguntada sobre o Caribe, sobre a Venezuela, sobre as ações de Trump contra o país vizinho e falou isso que está aparecendo na tela aí agora para vocês. Penso que em qualquer outro cenário que eu possa imaginar, onde não há antecedentes, onde não há informações, onde não há qualquer tipo de informação, não teríamos ideia se esses barcos eram de pesca, de passeio, barcos familiares ou barcos de narcotráfico. Não teríamos a mínima ideia. E eles também não têm, na minha avaliação, porque se tivessem alguma ideia, pelo menos partilhariam essa informação. Estão a criar as condições para algum tipo de ação militar contra Maduro, na minha opinião. E esse próximo trecho ainda é mais importante. Precisamos ter muito cuidado com isso. Quer dizer, li um artigo muito ponderado sobre a Venezuela na semana passada que dizia que, depois da queda de Gaddafi, a Líbia pareceria um país normal. Há forças militares, milícias, cartéis de drogas. Então, se vamos ter algum objetivo de política externa, como nos livrar de Maduro, o que vem depois? E quem assume a responsabilidade por isso? E teremos uma Somália gigante na costa da América do Sul? Acho que isso não foi bem pensado. Na verdade, nem há muita coisa. Quer dizer, se o objetivo é se livrar do fentanil, ele não vem da Venezuela, não vem daquela parte da América Latina, vem da China para o México. Então, sinto que há um objetivo maior em mente, e não acho que ele tenha sido muito bem pensado. Outro sintoma de até onde a administração Trump está disposta a bater nessa tecla contra alguma consideração possivelmente mais racional foi o recente pedido de demissão do almirante que chefiava o Comando Sul dos Estados Unidos. O almirante pediu demissão porque teve desavenças com o secretário da Guerra sobre o tema dos bombardeios aos barcos do Caribe. Para quem não sabe, inclusive, o Comando Sul dos Estados Unidos é um dos comandos militares unificados do Departamento de Defesa que são responsáveis por algumas áreas do mundo. Nesse caso, no caso do Comando Sul, ele é responsável por patrulhar e por lidar com os temas de segurança nacional dos Estados Unidos em todos os países da América do Sul, nos 31 países da América do Sul. Dá uma olhada nesse mapinha que tá aí no brasão do Comando Sul. Tá vendo que nesse mapa não tá o mapa dos Estados Unidos, né? Tá do México para baixo. Nesse caso é porque a área de atuação do comando é de Honduras para baixo. É literalmente um destacamento das Forças Armadas dos Estados Unidos destinada a patrulhar e conduzir operações militares na América Latina. E não é só a América do Sul que é alvo de um comando especial das Forças Armadas dos Estados Unidos, não, viu, pessoal? O mundo inteiro, observem esse mapa aí, o mundo inteiro é dividido em seções em que cada uma dessas seções tem seus próprios comandos das Forças Armadas dos Estados Unidos, capitaneadas pela Marinha, responsáveis por patrulhar e garantir a aplicação da política de defesa dos Estados Unidos nessas outras regiões. Aqui a gente abre um segundo grande tópico que é: como seria essa guerra? Quais são as opções na mesa? Quais são as mais prováveis e as mais improváveis estratégias dos Estados Unidos para lidar com esse tema? Primeiro, a gente precisa limpar um pouco o terreno para discutir isso, né? Quando a gente fala sobre uma guerra contra a Venezuela, a gente pode estar falando de bombardeios, a gente pode estar falando de uma invasão terrestre, que é mais improvável, a gente vai voltar nisso. A gente pode estar falando de operações de infiltração, de decapitação de lideranças, de sequestros, de atentados terroristas e por aí vai. O que está se desenhando agora, com a mobilização de uma força naval sem precedentes no Caribe, é a possibilidade de um cerco naval contra a Venezuela. Até agora, que se saiba, os Estados Unidos já mobilizaram o grupo de ataque que gira em torno do maior porta-aviões do mundo, o Gerald Ford,
que já está no Caribe. O mesmo porta-aviões, inclusive, que em julho desse ano foi enviado para perto do Golfo Pérsico para pressionar o Irã no momento ali da Guerra dos 12 Dias entre Irã e Israel. Ele foi mobilizado para o Oriente Médio, para perto do Golfo Pérsico, melhor dizendo, e agora ele foi trazido para o Caribe para pressionar a Venezuela. Está estacionado no Caribe nesse momento, inclusive em que a gente fala aqui. E, como eu falei, se trata de um grupo de combate que gira em torno desse porta-aviões. Então não é só ele que está lá. Junto com ele estão 3 contra-torpedeiros, além dos caças, helicópteros e drones que estão embarcados no porta-aviões. A gente não pode esquecer disso, inclusive, viu? Um porta-aviões é uma base flutuante, é um navio gigantesco feito para servir de base de pouso e decolagem para caças, helicópteros que possam cumprir funções de bombardeio em outras regiões. E junto com o grupo de combate do porta-aviões do Gerald Ford, foram enviados também submarinos nucleares e foram mobilizados 10 mil soldados em Porto Rico. Mais um exemplo, inclusive, de como Porto Rico é um protetorado dos Estados Unidos. É uma colônia dos Estados Unidos em outros termos, né? Só pra gente ter uma ideia, olha esse mapa que tá aparecendo na tela aí pra vocês agora e dá uma olhada onde fica Porto Rico e onde fica a Venezuela. Os Estados Unidos estão mais ao norte, mas olha a proximidade entre Porto Rico e a Venezuela. É ali no entorno de Porto Rico que estão mobilizados o grupo de combate do porta-aviões e também os mais de 10 mil soldados que os Estados Unidos já mobilizaram. Mobilizando essas forças no Caribe, os Estados Unidos garantem a possibilidade de, uma vez que for tomada a decisão política para isso, efetuar um bloqueio naval contra a Venezuela. E isso teria efeitos catastróficos na economia venezuelana, já profundamente afetada pelas sanções criminosas que desde o governo Obama têm sido implantadas contra o país, a economia que é fortemente dependente da exportação de petróleo, que não poderia acontecer se houvesse um bloqueio naval, e fortemente dependente da importação de boa parte do que consome, o que também não poderia chegar ao país por via marítima se o bloqueio naval se concretizasse. Além do bloqueio naval, a mobilização dessa força para o Caribe permite outras opções. Uma outra opção que a gente pode falar aqui é a possibilidade de bombardeios contra a Venezuela. Bombardeios contra instalações militares ou instalações civis, ou ambas. Um bombardeio contra uma instalação de energia elétrica, por exemplo, teria um efeito catastrófico dentro da Venezuela. Teria um efeito nem um pouco desprezível. Afetaria, inclusive, o abastecimento do país. Esse seria, inclusive, o objetivo de você bombardear uma estação de energia elétrica, uma hidrelétrica ou qualquer coisa parecida. O bombardeio de aeroportos ou pistas de pouso, inclusive, também cumpriria um efeito caótico. Afetaria a logística do país, a circulação e distribuição de mercadorias e a circulação de pessoas também. Sobre isso, vale inclusive apontar que uma das ações recentes de Trump foi declarar fechado o espaço aéreo da Venezuela. Por óbvio, ele não tem o poder soberano de declarar fechado o espaço aéreo de outro país. Mas, se num momento de tensão como esse, com forças mobilizadas, Trump vai a público e declara fechado o espaço aéreo venezuelano, isso inevitavelmente tem um efeito, porque as companhias aéreas param de operar com medo de um ataque. E na prática foi esse o efeito que foi causado. Afetou o fluxo aéreo do país e também criou um caos em outras frentes, como a fronteira com a Colômbia. Então até aqui a gente falou sobre duas possibilidades. A primeira é a possibilidade de um cerco naval que pudesse ser feito para deteriorar ainda mais a economia venezuelana. E é importante lembrar, quem resgatou isso foi meu amigo Pedro Mari, num texto que daqui a pouco a gente vai desenvolver aqui, eu vou recomendar para vocês, mas é bom lembrar que a tática de um cerco naval contra a Venezuela já foi usada contra o país. Em 1902 e 1903, contra o governo de Cipriano Castro na Venezuela, a Alemanha, o Reino Unido e a Itália realizaram um cerco naval contra o país. Vocês estão vendo o mapa aí na tela com indicação de quais embarcações europeias foram mobilizadas para isso. Essa ação incluiu a destruição de 2 navios da Venezuela, a apreensão de todas as embarcações da Marinha venezuelana e o bombardeio do país, o bombardeio de Porto Cabello. Para além, é claro, da óbvia interrupção das exportações venezuelanas, já que a intenção de um bloqueio naval é justamente essa. E essa crise
ironicamente, foi resolvida na época com ameaças dos Estados Unidos contra os países europeus. Não em defesa da Venezuela, mas contra a presença e a interferência da Europa na América Latina. Porque, vamos lembrar, para os Estados Unidos, esse território é seu entorno, sua zona de influência, seu quintal. Então, eles não queriam presença de potências europeias aqui na nossa terra, aqui no nosso continente. Aqui só poderia cantar de galo os Estados Unidos. Então, sob a ameaça dos Estados Unidos, a negociação chegou ao fim e foi imposto à Venezuela a necessidade de destinar 30% de tudo que viesse dos seus direitos aduaneiros dos principais portos do país para pagar essa dívida com a Europa. Executar alguma coisa parecida ou até repetir essa fórmula e principalmente com um bloqueio naval impedir que a Venezuela consiga exportar petróleo para a China, por exemplo, seria um meio muito eficaz de forçar alguma concessão do governo venezuelano em relação ao seu petróleo. A segunda opção, os bombardeios à infraestrutura do país, seja a partir do grupo de combate estacionado no Caribe, seja a partir de caças que eventualmente possam sobrevoar o espaço aéreo venezuelano. Mas isso traz um risco, a gente vai falar sobre esse risco já já. Existe também a possibilidade, por que não, de combinar ambas as formas. Um bloqueio naval e um bombardeio. Um bloqueio naval seguido de bombardeios pontuais pode, inclusive, ser uma forma de forçar uma negociação muito eficaz. Tá, mas vamos lá. Finalmente a possibilidade de invasão. Os Estados Unidos vão invadir a Venezuela ou não? A possibilidade de operações por terra ou a iminência de operações por terra já foi mencionada por Trump recentemente, novamente usando a desculpa do narcotráfico. Mas o que é que ele quer dizer com essas operações por terra, a gente não sabe. A menos que algum de vocês aí transite bem pela Casa Branca, pelos corredores da política americana, e aí nesse caso me manda um e-mail para a gente trocar uma ideia. Mas ó, na hora de discutir a possibilidade de invasão ou não, e por que essa invasão é tão improvável, a gente precisa ser mais pragmático, ter uma cabeça mais fria e perceber que as capacidades de defesa da Venezuela são um forte argumento contrário, são um forte argumento de dissuasão, né, de qualquer plano de invasão. Com isso eu quero dizer que é impossível que aconteça? Não. Mas eu quero dizer que sim, é muito improvável. Porque uma invasão seria insustentável e custosa a longo prazo para os Estados Unidos. Tão insustentável e custosa que não é incomum a gente encontrar comparações com um possível Vietnã latino-americano. Esse fantasma da guerra do Vietnã sempre assombra a política dos Estados Unidos. Nesse caso, a comparação faz algum sentido, o paralelo faz algum sentido. Por quê? Porque na Venezuela, além das forças armadas, o povo também está organizado em armas. De que forma? Vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender sobre a doutrina militar venezuelana. Sobre isso, o melhor material em português é a tese de doutorado do meu amigo e camarada Marcelo Buzetto, dirigente do MST. A tese, se não me engano, é de 2011, uma tese em ciências sociais, e o título é Guerra de Todo o Povo, a influência nas lutas políticas e sociais na nova doutrina de defesa nacional venezuelana. Guerra de Todo o Povo é justamente o nome da doutrina militar venezuelana, fruto das reformas, das mudanças aplicadas por Hugo Chávez já desde o início da Revolução Bolivariana, desde o início desse processo que recebe o nome de Revolução Bolivariana. Em resumo, pessoal, uma doutrina militar é um conjunto de princípios, conceitos, normas, uma linha de pensamento que guia a ação e a preparação estratégica de um Estado para defender o seu próprio país, para uma guerra. É uma espécie de base teórica e prática para o que estrutura as Forças Armadas e também o próprio pensamento do Estado para a defesa nacional. Uma vez que Chávez era militar, o tema da defesa nacional foi muito presente no seu projeto político. A Revolução Bolivariana, desde o início, discute a capacidade militar do país, a preparação militar do povo e as possibilidades de defender-se de uma guerra se ela eventualmente viesse a acontecer. Essa atenção à questão militar no tema da Venezuela é inclusive mais antiga do que Chávez também. Remete muito a Simão Bolívar, patriarca da libertação latino-americana, venezuelano, que liderou a independência de boa parte dos países da região. E no caso da doutrina militar venezuelana, da Guerra de Todo o Povo, também bebe em outras experiências históricas, na Revolução Cubana,
na Revolução Vietnamita, na Revolução Chinesa. Inclusive, Chávez era um leitor, um discípulo, falava abertamente sobre Mao Zedong e as lições militares da Revolução Chinesa, e ele busca elaborar uma aliança cívico-militar, colocando em pauta o tema do povo em armas. Basicamente, o princípio, o objetivo principal dessa doutrina militar focada não só na mobilização de forças armadas, mas também na preparação militar do povo, ela tem um propósito de dificultar ao máximo a presença do soldado invasor no território nacional. Um dos objetivos principais é criar inúmeras situações que levem esse inimigo a conviver no cotidiano com uma dificuldade e uma tensão permanente que torne insustentável a sua presença ali. A ideia é preparar a população para que, com poucos equipamentos, grupos de combate, grupos de ações guerrilheiras, possam tornar intransitáveis estradas, pontes, locais onde poderiam estacionar pequenas embarcações. E aqui é que entra o pulo do gato para a gente observar por que seria insustentável ou por que a Venezuela poderia ser um segundo Vietnã, um Vietnã latino-americano para os Estados Unidos. Vejam só, a Força Armada Nacional Bolivariana ela é composta de 5 corpos principais: Exército, Marinha, Aeronáutica, Guarda Nacional e o terceiro e principal elemento para essa discussão que a gente está fazendo aqui, que é a Milícia Nacional Bolivariana, que nada mais é que um agrupamento de reserva onde cidadãos comuns são preparados, recebem instrução militar para, se forem convocados, puderem defender também o seu país. O fundamento político dessa Milícia Nacional Bolivariana, e aqui, pessoal, milícia tem outro significado. A palavra milícia não necessariamente implica o que a gente conhece aqui no Brasil, que a gente está mais acostumado aqui no Brasil. Milícia, basicamente, é qualquer organização militar fora das forças regulares do Estado, Exército, Marinha, Aeronáutica e Guarda Nacional. Então, organizado em armas, o povo venezuelano, primeiro, quebra o monopólio político da força na mão das Forças Armadas, então não é mais só as Forças Armadas que têm esse monopólio. Isso, inclusive, garante que seja mais difícil um golpe de Estado ou qualquer coisa assim, porque tem outras organizações preparadas para enfrentar se preciso for, mas também, no caso da invasão externa, da possibilidade de uma guerra com um inimigo externo, prepara o terreno para criar uma situação de um vespeiro. A Venezuela, se fosse invadida por terra pelos Estados Unidos, seria um grande vespeiro. Pensem nisso. Se o povo está previamente preparado, treinado e armado, invadir aquele país significa que você não só vai ter que se deparar com as forças regulares do Estado, você também tem pequenas unidades, tem organizações muito menores, muitas vezes sequer identificadas, que estão preparadas para tornar a ocupação do país insustentável. E aí, pessoal, por mais bem preparadas que possam ser as forças dos Estados Unidos em métodos de contra-insurgência, tem alguns elementos em que uma força ocupante nunca vai ser melhor ou mais bem preparada do que as forças das pessoas que vivem naquele país. O primeiro deles é o conhecimento do terreno, o segundo deles é o ímpeto de garantir a defesa do seu país. Pensem que se os Estados Unidos tentassem ocupar a Venezuela, de um lado estariam soldados vindos de outro país e estabelecidos ali para garantir, por exemplo, a exploração de petróleo, sem que tenham interesse pessoal em garantir aquilo, e do outro lado estarão venezuelanos e venezuelanas lutando pela libertação da sua pátria. De que lado vocês acham que o moral vai favorecer? Que lado vocês acham que vai ter mais ímpeto de luta? Um soldado que recebe um soldo para estar ali, que tem uma família no seu país natal esperando por ele, ou pessoas que lutam pela sua terra, pela sua existência, pela sua casa, pela expulsão de um invasor estrangeiro? E vejam, não existe nesse caso uma oposição entre forças regulares do Estado e as milícias bolivarianas, o povo em armas. Existe um complemento. Forças armadas regulares, elas possuem um caráter de mobilidade muito maior. São pessoas cuja profissão é se dedicar e se preparar para defender o país e que podem ser mobilizados para tal ou qual local. No caso das milícias nacionais bolivarianas, não são profissionais, não são pessoas que recebem para isso, que se dedicam única e exclusivamente para isso. São pessoas comuns, que têm a sua casa, que têm o seu trabalho, que no dia a dia é um professor, é um médico, é um enfermeiro, é um padeiro, é um sapateiro, mas que está preparado
para também defender o país, que sabe usar armas, que sabe montar e desmontar uma arma, sabe limpar, tem conhecimentos básicos e que, por ser uma força que não é uma força, entre aspas, profissional, ela possui um caráter local. Não é uma força que pode ser mobilizada para qualquer parte do país rapidamente. O seu caráter militar também é local. É garantir a defesa de um bairro, é garantir a defesa de uma fábrica, ou é garantir também a destruição de uma estrada, se for preciso destruir aquela estrada para que o inimigo não possa passar por ela, é destruir uma ponte, é destruir uma indústria, se for preciso, para não cair nas mãos do inimigo. Isso faz com que, num cenário hipotético, mesmo que as forças armadas da Venezuela sejam destruídas numa invasão, o fato de que há pessoas comuns, preparadas e treinadas para defender o país também, faz com que uma ocupação daquele território, porque é isso, não é só chegar na Venezuela, invadir, matar Maduro e acabar com as forças armadas da Venezuela, vencer as forças armadas. É preciso garantir uma estabilidade mínima no país para que se possa explorar o petróleo e exportar o petróleo que eles tanto querem. Mas como é que é possível fazer isso se o país inteiro está preparado para transformar a Venezuela num vespeiro em que qualquer ocupação seja insustentável? Esse é o grande trunfo da Venezuela e esse é o pesadelo de qualquer força ocupante. É o fato de que a população pode se organizar em guerrilhas para tentar expulsar o invasor. Não faltam exemplos disso ao longo da história. Mas o que é que a gente pode dizer de um país que antes de uma guerra já se preparou para isso? Então, com o crescimento das tensões, com as novas ameaças, com as declarações de Trump, com a mobilização de tropas para o Caribe, o governo venezuelano vem mobilizando cada vez mais essa quinta força, a Milícia Nacional Bolivariana. Além desse alistamento imediato, que num primeiro momento é simbólico, porque você recolhe as pessoas que querem participar e depois passa a fornecer o treinamento. Mas esse treinamento vem sendo fornecido e a Milícia Nacional Bolivariana tem sido mobilizada em todas as suas ramificações, viu? Porque existe a milícia camponesa, composta por cidadãos das áreas rurais. Existe a milícia indígena, cujo nome já é autoexplicativo. E outras ramificações da Milícia Nacional Bolivariana. E aí vejam, pessoal, vira e mexe, eu tô vendo aparecer lá na rede da saúde mental, o Twitter, a discussão imbecil sobre a capacidade ofensiva das forças dos Estados Unidos e da Venezuela. E é sempre assim, de um lado colocam um fuzileiro naval dos Estados Unidos, todo malhado, geralmente loiro, da cara quadrada, e do outro lado coloca um tiozinho venezuelano com fuzil, uma tiazinha, ou pega alguém que tá acima do peso, ou alguém muito magro, e faz, quem venceria, um fuzileiro naval dos Estados Unidos ou um tiozinho venezuelano? Primeiro que isso parte de uma ignorância absoluta, né? Porque essas pessoas que geralmente são colocadas como o lado fraco não são das Forças Armadas da Venezuela. As Forças Armadas, as Forças Regulares, o Exército, Marinha e Aeronáutica têm sua própria preparação. Preparação permanente, mobilização permanente. São Forças Armadas, não só como qualquer outras em termos de seleção, de recrutamento e treinamento, mas muito bem equipadas. A gente já vai falar sobre isso. São pessoas comuns que também estão dispostas e sabem o que fazer para defender o seu país se preciso for. Isso não é uma fraqueza, isso é um trunfo. Porque assim, se entra um fuzileiro naval dos Estados Unidos na Venezuela, todo malhado, da cara quadrada, um Rambo da vida, não importa quem vai apertar o gatilho. Se o projeto atingir ele, o dano vem da mesma forma. Então essa discussão de cabaço, que é uma discussão também bem masculinista, né, de quem é o mais forte, de quem pega melhor na arma, um negócio que entra outras discussões aqui para a gente fazer sobre como a heterossexualidade discute esses temas e está presente nesses temas, né? Um negócio meio fálico ali do cara fortão segurando o fuzil, mas enfim, além desse elemento, é um elemento imbecil, porque os Estados Unidos estão preocupados com isso. Não é o tuiteiro que acha que isso é um elemento a se descartar. Então o que pode acontecer na prática é que, a partir do campo militar, aconteça um esgotamento político da ação dos Estados Unidos na Venezuela. Qual é o objetivo político? É roubar o petróleo venezuelano. Isso é possível? A princípio, na cabeça deles é. Mas, e quando a gente entra nos detalhes? Como é que você vai garantir a ocupação do país e a estabilização para pelo menos explorar o petróleo e levá-lo para a costa para exportar? Vejam só, o grosso da reserva de petróleo venezuelana está localizado numa área chamada Cinturão de Orinoco, esse mapa que vocês estão vendo aí na tela para vocês.
vocês veem que não é uma área perto da costa, é uma área que está mais para dentro do país, está mais para o interior do país. O que significa dizer que é preciso extrair esse petróleo, levá-lo para a costa e da costa exportar. Como é que vai ser possível garantir esse translado, garantir a logística desse transporte, se o país vai estar pipocando de gente disposta a sabotar qualquer ação ocupante? Ou seja, Maduro pode até cair, mas o que é que vem depois? Quem garante que o objetivo principal dos Estados Unidos, que não necessariamente é derrubar Maduro, mas derrubar Maduro para conseguir o petróleo, vai ser atingido? A gente volta para a fala de Hillary Clinton lá no começo. O medo deles é transformar a Venezuela, que está muito próxima geograficamente dos Estados Unidos, numa Somália ou na Líbia. Países que estão destruídos e que são palco para senhores da guerra, para tráfico de drogas, tráfico de armas, pirataria, tráfico de seres humanos. A Líbia hoje tem tráfico de seres humanos restabelecido depois que a OTAN destruiu o país. Então, uma coisa é você fazer isso longe da sua terra, é você fazer isso na Líbia, é ter isso na Somália. As consequências existem, mas são menores. Outra coisa é você fazer isso na costa do Caribe. É você fazer isso tão perto dos Estados Unidos. Então, jogar a Venezuela nesse caos pós-guerra, nesse caos pós-Maduro, pode até ser interessante para, novamente, garantir que o petróleo venezuelano não seja fornecido à China. Mas será que vai garantir que vai ser explorado pelos Estados Unidos? Até aqui a gente falou do papel da mobilização popular, da doutrina de guerra de todo o povo, o papel das milícias venezuelanas, da preparação do povo em armas, que é um exemplo que deveria ser mais bem estudado, mas a gente também poderia falar e deveria falar da capacidade técnica das forças regulares do Estado. A Venezuela, pessoal, é uma potência militar regional, ponto, não tem o que discutir aqui. Não existe na América do Sul nenhum outro país que se equipare em termos técnicos à capacidade militar venezuelana. E essa capacidade técnica, a gente está falando de equipamentos aqui, é fruto principalmente de uma aliança com a Rússia, que é o principal fornecedor de armamentos e equipamento para a Venezuela. O país opera uma frota de caças que é invejável, que vai desde quase 20, acho que são 18 F-16 de fabricação americana. Até agora, só 2 países da América do Sul possuem esse caça, o Chile e a Venezuela. Além também de 20 ou 21 modelo Sukhoi da Rússia, o Su-30. Inclusive, a Venezuela é o único país do continente a possuir esses caças russos. Além de outras aeronaves de combate que fazem a frota do país girar em torno de 50 caças. Como a gente está falando da defesa do país de um ataque externo, outro elemento importante é a defesa antiaérea venezuelana, que não é desprezível. Eu não vou entrar aqui em termos técnicos, ficar mencionando isso ou aquilo, mas para quem tiver interesse e quiser ler um artigo que detalha isso muito bem, esse artigo que está aí na tela é uma recomendação que eu faço. Uma outra coisa que a gente tem que mencionar aqui é que muito se discute na situação atual desses equipamentos, na manutenção, se eles estariam operáveis ou não, se eles estariam operacionais ou não, melhor dizendo. Embora a gente deva pensar nisso sim, que a situação da economia venezuelana pode sim ter afetado a área de defesa, mas a impressão que eu tenho é que isso é muito superestimado para subestimar a capacidade militar da Venezuela. Além da capacidade ofensiva e defensiva da Venezuela, a gente pode sim e deve fazer considerações do que é que falta para a Venezuela e entra na discussão de até onde países como Rússia e China estariam dispostos a ir em defesa da Venezuela ou em auxílio da Venezuela. Por exemplo, se fossem fornecidos para a Venezuela mísseis antinavios capazes de colocar em risco o porta-aviões que está mobilizado no Caribe, a história seria outra. Porque só o risco de perder um porta-aviões e de perder o maior porta-aviões do mundo já seria suficiente para fazer os Estados Unidos colocarem o pé no freio e pelo menos tentarem atingir esse objetivo por outros meios que não expusessem a sua joia da coroa, o menino de ouro, que é o porta-aviões Gerald Ford. Só que essa tecnologia só poderia ser fornecido para a Venezuela, pela Rússia ou pela China. E aqui a gente entra em mais um tópico importante. Até onde Rússia e China estão dispostos a ir em auxílio da Venezuela numa possível guerra contra os Estados Unidos. Sobre isso, o primeiro elemento a levar em consideração é o elemento geográfico. Vamos dar uma olhada no mapa. Observa aí comigo.
nesse mapa, aqui está localizada a Rússia, aqui a China, aqui os Estados Unidos e aqui a Venezuela. Mas esse mapa, essa projeção de Mercator, ela engana um pouco. Às vezes a gente perde a dimensão do quão próximo estão os continentes africano e asiático via Oceano Pacífico. Então vamos dar uma olhada nessa segunda projeção que está aparecendo aí para vocês agora, que é a projeção azimutal, projeção plana, né? Que ela é focada no Polo Norte. O meio disso aí é o Polo Norte. Segundo essa projeção, vamos olhar. Aqui onde essa seta está apontando fica os Estados Unidos. Logo abaixo fica a Venezuela. Observem a proximidade da América do Norte e América do Sul, tá? Aqui onde essa seta aponta fica a Rússia e aqui fica a China, tá? Então, de uma forma ou de outra, a Rússia e a China são países que estão bastante distantes da Venezuela. Pense a gente via Oceano Pacífico, que é o maior do mundo, ou se a gente pensar em qualquer outra rota. Então, esse elemento não é de se desprezar a distância geográfica entre os países, entre Rússia e China em específico, e entre a Venezuela, que não seria desprezível se a gente vai falando de uma guerra. O segundo elemento é o elemento projeção de poder. A Rússia tem apenas um porta-aviões que, salvo engano, está fora de operação desde 2017. Porque, afinal de contas, a Rússia não precisa, segundo a sua própria concepção de poder. A Rússia é um poder terrestre que precisa de projeção naval exclusivamente para garantir o seu entorno, para garantir capacidade de operação no seu entorno imediato. Não busca uma projeção de poder, pelo menos até agora, como os Estados Unidos buscam, um controle mundial. A China tem 3 porta-aviões, um que foi lançado inclusive em 2022, que é a joia da coroa da Marinha Chinesa, que estava em fase de testes até agora, em novembro. E que é o primeiro porta-aviões da China com design totalmente chinês, design e produção totalmente chineses. E embora a China venha experimentando um desenvolvimento maior do seu poder naval, hoje é a maior marinha do mundo em número de embarcações, não é a maior do mundo em termos de projeção de poder. Basta lembrar que os Estados Unidos possuem 11 porta-aviões, estão construindo mais um, possuem uma extensa rede de bases militares mundo afora estabelecidas principalmente pós Segunda Guerra Mundial e possuem forças armadas literalmente preparadas e designadas para patrulhar o mundo inteiro. Olha esse mapa aí na tela para vocês agora, pessoal. Esse mapa é a área de atuação das frotas dos Estados Unidos, tá? Vejam só, na sua costa ocidental, por assim dizer, é a segunda frota dos Estados Unidos que opera. Do México para baixo, observem essa parte do mapa onde está o Brasil. Opera, pessoal, a quarta frota. A quarta frota dos Estados Unidos, ela é subordinada ao Comando Sul, que a gente já falou no início desse vídeo, e ela estava desativada desde a Segunda Guerra Mundial. Sabe quando ela foi reativada? Em 2008. Sabe o que foi que aconteceu em 2008? O Brasil descobriu o pré-sal. E essa associação não sou eu que estou fazendo agora, viu? Já na época era feita aqui no Brasil, tanto por Lula na presidência no momento, quanto por especialistas militares que levantaram essa discussão. Mas enfim, vamos voltar para a China e Rússia para falar o seguinte. Embora a Venezuela não seja um ativo desses países, né? Um ativo político, um ativo econômico, um ativo militar desprezível para esses países, ambos os países estão muito longe, não possuem a capacidade de projeção de poder que os Estados Unidos possuem, então não conseguiriam chegar aqui se preciso fosse e se tivessem dispostos a ir às vias de fato, ou no mínimo seria muito difícil fazê-lo. E são países que estão também envolvidos com suas próprias questões no seu entorno estratégico. Vamos lembrar da Rússia na Ucrânia. Claro, existem possibilidades de apoio direto ou indireto. Apoio indireto no âmbito diplomático, por exemplo, ou apoio direto fornecendo material militar, fornecendo armamento, fornecendo capacidade técnica para a Venezuela. Mas até isso é possivelmente bloqueado no caso de um bloqueio naval à costa venezuelana. Será que Rússia ou China estariam dispostos a tentar furar um bloqueio naval dos Estados Unidos no Caribe? E a gente tem que lembrar que a Rússia está voltada para os seus esforços na Ucrânia e conta, inclusive, com a simpatia de Trump para tentar garantir os interesses russos na Ucrânia como forma de encerrar aquela guerra para que ele possa focar aqui na América Latina. Então não é demais enxergar uma possibilidade de acomodação entre Estados Unidos e Rússia
em relação às suas zonas de influência, em relação aos seus entornos estratégicos, no sentido de Trump ajuda a resolver o imbróglio na Ucrânia para a Rússia, e a Rússia se compromete menos com a Venezuela, que vem comprometendo-se até aqui, por exemplo. Claro, isso é uma conjectura, isso é uma projeção, isso é uma consideração que pode ser atropelada pelos rumos dos acontecimentos e outras coisas podem vir à tona. Até agora, essa tem sido a minha leitura. No caso chinês, é um país com bem menos histórico de interferência numa situação como essas e muito menos tão longe das suas fronteiras. Sem falar que a gente não pode esquecer que tanto China quanto Estados Unidos se preparam para um conflito a médio e longo prazo. Então, duvido muito que a China agiria de forma a precipitar qualquer coisa. E também porque a grande opção dos Estados Unidos contra a China também é um bloqueio naval, viu, pessoal? E é contra isso que a China está desenvolvendo seu poder naval, para que a longo prazo consiga garantir a segurança do seu entorno estratégico imediato, que é principalmente a sua costa do Pacífico ali, aonde os Estados Unidos têm duas grandes bases militares, chamadas Japão e Taiwan, além de ter uma costa inteira dos Estados Unidos, no caso, que fica voltada para o Pacífico, e a possibilidade de, se for necessário, tomar o canal do Panamá à força para garantir o transporte entre suas forças no Atlântico e no Caribe e o Pacífico. Por agora, basta dizer que, numa eventual guerra dos Estados Unidos contra a Venezuela estaria sozinha. Essa é a minha leitura. Isso é para mim o que faz mais sentido, mas mesmo sozinha, a Venezuela não é um alvo desprezível. A gente já discutiu aqui as capacidades venezuelanas e ela pode se transformar num problema, no atoleiro para os Estados Unidos e, o mais importante, num problema que afetaria o resto do continente inteiro, porque acontece muito próximo dos Estados Unidos e o que viesse a acontecer na Venezuela pós-Maduro, uma Venezuela em guerra civil, uma Venezuela dividida em grupos armados, uma Venezuela jogada no caos, poderia facilitar, poderia transformar o país numa base para incrementar o tráfico de armas na região, tráfico de pessoas, tráfico de drogas e etc, etc, etc. Seria transformar um país basicamente numa Líbia. Veja como a Líbia hoje é um elemento de desestabilização em todo o norte da África. É uma plataforma para grupos terroristas, para grupos de tráfico de armas, de tráfico de pessoas, de tráfico de drogas. Isso é uma possibilidade de acontecer aqui no nosso continente. E vocês acham que o Brasil passaria ileso nesse cenário? E aqui a gente entra no último tópico desse vídeo que já está gigantesco. Espero que vocês estejam assistindo até aqui. Caso estejam, comente aqui, ajuda a engajar, curte esse vídeo, compartilha. A elaboração desse roteiro, a gravação desse vídeo, a edição está dando muito trabalho, porque eu tentei fazer algo o mais completo possível. Mas a gente chega no último e principal ponto para nós brasileiros, que é o fator Brasil. Como o Brasil seria afetado, como a nossa região seria afetada. Para discutir o elemento regional, a gente poderia falar de muita coisa. Por exemplo, a gente não vai falar de Colômbia nesse vídeo porque não dá, pela própria extensão da coisa, mas é um fator muito importante. A gente vai focar aqui no Brasil. Para começo de conversa, recomendo muito esse texto que está aparecendo na tela aí para vocês agora, que é um daqueles textos que a gente lê e pensa, puta que pariu, eu queria ter escrito esse texto. É um texto do meu amigo Pedro Marin. Eu usei muito do que esse texto fala ao longo desse vídeo, mas como é um texto sobre o Brasil, eu deixei para focar nele aqui na parte em que a gente vai discutir o nosso país. Vejam só, pessoal, a perspectiva de uma desestabilização da Venezuela não diz respeito ao caráter do regime venezuelano, pouco importa o que você acha sobre Maduro, no fim das contas, falando em termos claros, nem diz respeito só ao futuro da Venezuela e dos venezuelanos. Diz respeito ao futuro do nosso continente e também do Brasil. Primeiro ponto, a justificativa para as ações criminosas, para as execuções extrajudiciais que os Estados Unidos estão fazendo no Caribe, elas podem ser usadas para qualquer coisa aqui no Brasil também, viu? O argumento do narcotráfico, de narcoterrorismo, inclusive já está sendo usado aqui no Brasil. A direita brasileira, isso agora, nesse momento que eu gravo esse vídeo, deu uma estabilizada, deu uma baixada na poeira, mas não faz muitos dias, não é nem meses, não faz muitos dias que a grande pauta nacional era a direita brasileira tentando definir organizações criminosas, facções criminosas no Brasil como grupos terroristas ou narcoterroristas e, na prática, isso abriria margem para uma intervenção direta e incisiva
dos Estados Unidos em assuntos brasileiros. Ah, Euclides, você está viajando, isso é teoria da conspiração. Olha o que está acontecendo na Venezuela. Literalmente o tema do narcotráfico, apesar de ser mentira e a Venezuela não cumprir um papel central na produção ou distribuição das drogas no nosso continente, esse está sendo o discurso, a narrativa, para usar um termo que a direita adora, para uma guerra contra o país. Vocês acham que isso em algum momento não pode respingar no Brasil? Vocês acham que em algum momento esse mesmo discurso não vai ser utilizado contra o Brasil, como já está sendo, inclusive, e dentro do Brasil tem uma direita cachorra disposta a vender o próprio país, a fuder com o próprio país para conseguir garantir seus interesses que são tacanhos, que são ridículos, que são interesses lesa-pátria, antinacionais, dispostos a se aliar com a principal potência imperialista do mundo, que tem um histórico de intervenção no nosso continente. Tudo isso para garantir que o arrombado do Bolsonaro não fosse preso, por exemplo. Em nome de um interesse tão pessoal e tão pequeno a nível de país, Eduardo Bolsonaro fez um lobby nos Estados Unidos para tentar prejudicar o Brasil com as tarifas e chegou a dizer abertamente que se o cenário fosse de terra arrasada, ele estaria vingado. Essa é a direita nacionalista brasileira. Estão muito preocupados com a nação. Então vejam, se a Venezuela, cujo território tem pouquíssima relevância no tráfico de drogas global, pode ser atacada com essa desculpa, o que é que a gente pode falar do Brasil, que tem organizações criminosas, facções criminosas, muito mais relevantes do que a Venezuela? Se Trump pode movimentar um porta-aviões, mobilizar toda uma força naval no Caribe contra a Venezuela, tudo isso sob a fachada de defesa da democracia, de luta contra o narcotráfico, por que ele não pode fazer isso contra o Brasil? O que é que impede? Mais importante que reconhecer que os Estados Unidos mentem quando o tema é defesa da democracia, é combate ao narcotráfico, é combate ao terrorismo, mais importante que isso é perceber que eles podem mentir sobre qualquer um, inclusive sobre o Brasil. Esse é o primeiro ponto. A gente pode ser o próximo. Se não agora, se não amanhã, no momento que os Estados Unidos quiserem usar essa desculpa contra o Brasil. E tenham certeza que vai ter apoio de muita gente aqui dentro, como já está tendo. Segundo ponto, para a gente pensar, a situação da fronteira norte do Brasil. O Brasil tem 2.200 quilômetros de fronteira com a Venezuela, principalmente no estado de Roraima, mas também no estado do Amazonas. É uma fronteira que, se houvesse qualquer ação dos Estados Unidos, um bombardeio, um bloqueio naval, uma invasão, é uma fronteira que se tensionaria ao máximo. Para ter uma ideia, pessoal, sabe qual é o tamanho da fronteira entre Rússia e Ucrânia? 1.900 quilômetros. A situação dessa fronteira num cenário de guerra, um aumento do fluxo migratório de venezuelanos para o Brasil, fugindo de um conflito, obrigariam o governo a reforçar a presença militar na região e, por que não, também uma operação de garantia da lei e da ordem, já que a gente viu isso ser usado muitas e muitas vezes nos últimos anos aqui no Brasil. Lembrar, inclusive, que no 8 de janeiro o objetivo principal do núcleo golpista era garantir que o governo Lula decretasse uma operação de garantia da lei e da ordem em Brasília, na capital federal, usando a desculpa do caos causado pela invasão dos três poderes. Imaginem vocês o que é que não dá para fazer com base no caos que se instalaria na nossa fronteira norte se da Venezuela viessem pessoas se refugiando de uma guerra, fugindo de uma guerra, como certamente viriam. Vamos lembrar que a partir de 2017, quando se intensificaram as sanções contra a Venezuela e a economia do país se deteriorou ainda mais, o Brasil já recebeu, a partir de lá, mais de 700 mil venezuelanos. A gente já teve que lidar com a situação de catástrofe humanitária na nossa fronteira norte. Imaginem vocês a catástrofe humanitária em decorrência de uma guerra. E se uma intervenção dos Estados Unidos na Venezuela se transformasse numa guerra prolongada? Por quanto tempo a gente teria que reforçar a nossa fronteira norte? Que riscos isso traria para o nosso território? O que isso significaria em termos de disposição política das forças e fortalecimento político das Forças Armadas junto ao governo, uma tutela junto ao governo sobre aquela região, por exemplo? Se a Venezuela entrasse em guerra civil pós-Maduro, por exemplo. Tudo isso são variáveis que, quanto mais a gente pensa, mais séria se torna a situação. E aqui a gente entra na pergunta que é, até agora, o que é que o governo Lula 3, o que é que o governo brasileiro vem fazendo nesse sentido? Quais são as declarações? O que é que Lula vem fazendo mais do que falando sobre o tema da Venezuela e sobre o tema da ameaça dos Estados Unidos à Venezuela? Não é Venezuela em si, em abstrato. É
diante da possibilidade de uma guerra imperialista na nossa região, que vai lançar a região num caos que pode afetar, que vai afetar o Brasil, o que é que vem fazendo o governo Lula? Primeiro, não parece coincidência que a química entre Lula e Trump tenha melhorado no mesmo momento em que Trump sobe o tom com a Venezuela. Não me parece coincidência que Trump tenha tirado as tarifas nesse momento, tenha suspendido as tarifas nesse momento. O ataque tarifário de Trump contra o Brasil e a mobilização de força militar contra a Venezuela acontecer no mesmo momento obedecem a uma lógica alinhada. Primeiro, o Brasil, sob tarifas, observa até onde Trump está disposto a ir em defesa dos seus interesses econômicos. E isso faz com que o governo Lula se disponha ainda mais à negociação. Vamos lembrar, Trump sobe os ataques tentando dobrar o governo, os governos do mundo, a negociar. Mobiliza forças militares, uma força naval, o maior porta-aviões do mundo para o Caribe para pressionar a Venezuela. Ao mesmo tempo, a existência das tarifas força o Brasil, ou empurra o Brasil, melhor dizendo, a ter uma posição mais amigável ou, no mínimo, mais passiva em relação ao que os Estados Unidos estão fazendo na Venezuela. Se o objetivo de Lula é fazer com que Trump retire todas as tarifas, não as redobre, não as retome, como é que Lula vai subir o tom, ou vai falar algo mais, ou vai tentar agir em defesa da Venezuela em algum sentido? E, pessoal, agir em defesa da Venezuela, não estou falando para entrar na guerra junto com a Venezuela, não, tá? Não é isso. Essas não são as únicas possibilidades. Inclusive, além de não ser as únicas possibilidades, é uma possibilidade que não vai acontecer. Vamos lembrar o que é que Lula vem fazendo com a Venezuela nesse terceiro mandato. Se somou ao discurso dos Estados Unidos de pedir ata das eleições venezuelanas, quando não é papel do governo brasileiro pedir ata de eleição de canto nenhum, vetou a entrada da Venezuela nos BRICS, não faz muito tempo, e criou um cenário que, se nesse momento o Brasil quisesse se colocar como um mediador da situação, o que seria uma atuação importante, mas se o Brasil quiser fazer isso agora, vocês acham que a Venezuela vai estar errada se tiver um pé atrás? Considerando o que é que o Brasil vem fazendo em relação ao país nos últimos meses? Vejam, se o Brasil vetou a entrada da Venezuela nos BRICS, sem a pressão militar de Trump acontecendo no momento, o que é que o Brasil está disposto a fazer com essa pressão militar? Até onde o Brasil está disposto a ir, ou até onde o Brasil está disposto a não ir e só observar e agir de maneira passiva, quando, na verdade, e isso independe de governo, o Brasil possui um papel, ou deveria possuir um papel, de liderança natural do nosso continente. Não à toa tem aquele ditado de que para onde vai o Brasil, vai a América Latina. Lula pode sim tomar um papel de mediador, mas para isso, primeiro, precisa prestar um papel de solidariedade aberta com um país que está sendo agredido, que é a Venezuela. Precisa tomar uma posição dura, para além de fala aqui e ali, uma fala num evento do PCdoB, por exemplo, porque Lula faz isso, né? Ele fala de acordo com o lugar em que ele está. Vai no evento do PCdoB, faz uma fala dura contra o imperialismo dos Estados Unidos. Aí vai lá na cúpula dos BRICS e veta a entrada da Venezuela. Mas ele precisa fazer uma declaração também e agir contra o intervencionismo dos Estados Unidos na nossa região. Porque quando o momento for útil, quando o momento for conveniente para os Estados Unidos, isso vai ser usado contra o Brasil. E ainda mais, para além de posições do governo brasileiro, do Estado brasileiro, é preciso que todas as organizações minimamente sérias desse país façam sim uma campanha e declarem solidariedade à Venezuela. Isso, pessoal, independente de qual for a posição sobre a Venezuela ou sobre a Revolução Bolivariana. Meu amigo Jones publicou um vídeo há pouco tempo atrás, e esse vídeo até deu o que falar em alguns grupos que a gente tá, que o pessoal tava falando, por que você foi fazer críticas ao governo Maduro no vídeo sobre solidariedade da Venezuela? A solidariedade tem que ser irrestrita. Eu acho que a solidariedade tem que ser irrestrita, mas isso não impede qualquer crítica. Mas enfim, não vou entrar nessa discussão meio inútil aqui, porque eu acho que o mais importante é, na prática, o que é que cada país, cada governo, cada organização está disposto a fazer nesse sentido. E sim, isso independe em absoluto de qualquer posição sobre o governo Maduro. E aqui eu falo especificamente com meus amigos militares, com quem eu já conversei várias vezes, e a gente troca uma ideia. Muitos deles de direita, muitos deles conservadores, alguns mais progressistas, mais nacionalistas de esquerda, se a gente puder falar assim, mas que vejam,
A bola da vez é a Venezuela agora. O que é que garante que, se em algum momento o Brasil entrar em rota de colisão com algum interesse dos Estados Unidos, não precisa nem ter uma postura anti-imperialista, não precisa nem querer fazer revolução socialista. De qualquer forma, se entrar em conflito com algum interesse pontual dos Estados Unidos, isso pode ser feito contra o nosso país. E se a gente ficar ainda só na Venezuela, a ação lá vai afetar o nosso país. Então, ser contra a interferência dos Estados Unidos na nossa região é uma posição de princípio. Inclusive, independe de quem é o governo do momento do país. Jones, no vídeo dele, deu o exemplo de Milei. Digamos que em algum momento a Argentina de Milei entre em contradição com algum interesse dos Estados Unidos. É bem improvável de acontecer, mas digamos que aconteça. Qual é o papel de qualquer pessoa minimamente responsável e preocupada, não só com o seu país, mas com sua região também? É ser contra a interferência dos Estados Unidos na Argentina. O que não significa necessariamente apoiar Milei, tá? Tem um trecho de Trotsky que eu sempre uso, eu sempre menciono. Inclusive, eu já tive uma discussão uma vez com um amigo que era: se em algum momento o governo Bolsonaro entra em contradição com os interesses dos Estados Unidos. O que é bem difícil de acontecer, se não impossível, porque Bolsonaro é um cachorro dos Estados Unidos, venhamos e convenhamos, né? A grande vergonha da vida dele é não ter nascido lá e ter nascido aqui, mas enfim. E aí eu trouxe esse trecho de Trotsky, que eu já usei em outros lugares também, que é um trecho que fala o seguinte, tá aí na tela. Nesse trecho ele tá falando, é um trecho de 38, em que ele tá falando numa entrevista sobre o Brasil. Ele menciona o Brasil de Getúlio Vargas. Olha o que Trotsky fala. Existe atualmente no Brasil um regime semifascista que qualquer revolucionário só pode encarar com ódio. Suponhamos, entretanto, amanhã, que a Inglaterra entre em conflito militar com o Brasil. Eu pergunto a você, de que lado do conflito estará a classe operária? Eu responderia, nesse caso eu estaria do lado do Brasil fascista contra a Inglaterra democrática. Por quê? Porque o conflito entre os dois países não será uma questão de democracia ou fascismo. Se a Inglaterra triunfasse, ela colocaria um outro fascista no Rio de Janeiro e fortaleceria o controle sobre o Brasil. Na época, o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. No caso contrário, se o Brasil triunfasse, isso daria um poderoso impulso à consciência nacional e democrática do país e levaria à derrubada da ditadura de Vargas. A derrota da Inglaterra, ao mesmo tempo, representaria um duro golpe para o imperialismo britânico e daria um grande impulso ao movimento revolucionário do proletariado inglês. É preciso não ter nada na cabeça para reduzir os antagonismos mundiais e os conflitos militares à luta entre o fascismo e a democracia. É preciso saber distinguir os exploradores dos escravagistas e os ladrões por trás de qualquer máscara que eles utilizem. Vejam só, se Trotsky está falando isso em relação ao governo que ele caracteriza como fascista, se a gente está falando que se os Estados Unidos quisessem invadir o Brasil de Bolsonaro ou a Argentina de Milei, ainda assim a gente não estaria ao lado dos Estados Unidos, o que dizer então de um governo que é um governo popular? É um governo que encampou importantes reformas na Venezuela, é um governo que foi um governo extremamente corajoso, mesmo sob sanção dos Estados Unidos, sanções econômicas que prejudicaram muito a sua economia, e aqui eu não vou desenvolver as minhas opiniões sobre a Revolução Bolivariana. Não porque eu acho que não é o momento, mas porque o vídeo já está muito grande. E a gente não pode esquecer também do papel que a Venezuela cumpriu na solidariedade com o Brasil durante a pandemia. Vamos lembrar que quando faltou oxigênio em Manaus, quando o governo Bolsonaro e o filho da puta do ministro da Saúde, o general Pazuello, que era um general da ativa do Exército Brasileiro no momento, se negaram a auxiliar Manaus quando faltou oxigênio nos hospitais. Vocês sabem quem que mandou oxigênio para o Brasil? Para Manaus? Quem mandou foi a Venezuela. Para o Brasil, governado por Bolsonaro, que estava atacando a Venezuela a 3x10. Ainda assim, a Venezuela cumpriu esse papel de solidariedade que não pode jamais ser esquecido. Por isso, sim, qualquer um minimamente responsável com o país tem que prestar solidariedade à Venezuela, ser contra a intervenção imperialista dos Estados Unidos e entender que, nesse momento, a única força capaz de fazer frente e de defender e unificar o país contra o agressor externo é o governo de Nicolás Maduro, independente das críticas que tem que ser colocado em todos os momentos. Acho que a gente tem que ter cuidado com isso de não é o momento de criticar. E eu acho que, inclusive, no caso brasileiro, a nossa solidariedade tem que ir além da fala, viu?
Eu acho que o Brasil, as organizações populares brasileiras em específico, né, não falando o Brasil como Estado, tem condições de mostrar uma solidariedade na prática ainda maior, que é de enviar voluntários, de enviar jornalistas, de enviar combatentes para cobrir, participar e lutar ao lado dos venezuelanos contra a interferência dos Estados Unidos. Organizar brigadas de solidariedade, brigadas internacionalistas, no espírito das brigadas da Guerra Civil Espanhola. Vocês lembram disso? Essa é uma tradição que talvez a gente precise retomar. Por que não a brigada Abreu e Lima de solidariedade à Venezuela, se ela for invadida pelos Estados Unidos? Vocês conhecem a história da Abreu e Lima? O latino-americano, o pernambucano, inclusive, que lutou no exército de Bolívar, foi um general do exército de Bolívar e que lutou na luta de independência dos países da região, capitaneada por Bolívar contra a Espanha. A gente tem uma tradição que a gente pode retomar, a gente tem uma tradição interessante e o mais importante, manter os Estados Unidos fora da América Latina e, nesse momento, manter os Estados Unidos longe da Venezuela é papel de todo latino-americano de fibra.